Imagina que você é autor de uma fanfic que ganhou proporções enormes no reino onde você mora, levando até mesmo você a ser preso por traição? Vocês se lembram que a Roya simplesmente revelou seu plano de acabar com seu irmão, tomar o posto dele e fingir que a princesa faleceu? O general ficou pasmo e pergunta o que vai acontecer com a princesa se ela vai atuar como duque. A Roya também é um pilar importante. Irritada, ela finca a estaca no armário e diz que a princesa não é nada além de uma sombra do príncipe. Até mesmo sua mãe a tratava como um obstáculo para a família, sempre a dizendo que era o motivo do Ray não conseguir ir mais alto, que ela era o motivo dos rumores se espalharem sobre os gêmeos, só porque a princesa era gêmea do príncipe. O engraçado para Roya é que ela foi a primeira a vir ao mundo, e a princesa nunca sequer precisou existir. O chanceler está chocado por ela estar falando sério, e se aquela é a verdadeira Expelindo, é uma visão muito boa. O bispo aparentemente chegou, então o general promete que vai estender o prazo para decifrarem o documento e, consequentemente, a estadia da princesa no palácio para conversarem. Na cabeça dele, ele pensa que os gêmeos são dois bastardos idênticos. Os dois se despedem e, desamparada, a Angela tá de queixo caído no armário. A Jaguatirica e Ray tiveram aquele encontro molhado enquanto ela dava uma de stalker e agora ela se desculpa por como foi deselegante no baile com ele. O Duque pede desculpas por agarrá-la agora também, mas nem tá escutando direito o que ela dizia, pensando se o livro da escritora se molhou. Ao vislumbrar algumas páginas, ele vê anotações de Angela sobre Vestia e a princesa. Como não sabe o conteúdo da pesquisa que Angela foi incumbida a participar, ele pergunta para Garnet mesmo se tem algum problema no seu país natal, mas depois se afasta desconversando. A Jaguatirica é uma safada e fala que como ele está molhado vai acabar se resfriando, já que é culpa dela o que aconteceu. Ela oferece o quarto dela para aquecê-lo. Mas não se preocupem porque Ray nega rapidamente. Ele tem recusado qualquer convite dela desde o baile e a Garnet sabe que a personalidade dele é assim mesmo. Não parece ter nada com que ele se importa. Ah, tem uma coisa assim. Para chamar a atenção dele, a Jaguatirica menciona a pergunta que ele fez anteriormente e conta a verdade sobre o que aconteceu. Ela escreveu um documento contendo símbolos vestianos, porém o general o encontrou e achou que se tratava de algo suspeito. Agora ela está vendo estudiosos novos do palácio. É difícil que eles consigam mesmo decifrar, porém se o fizerem seria péssimo para a princesa, já que aquele documento é uma fanfic. O Duque não consegue acreditar em seus ouvidos, e Garnet menciona o recente livro do Príncipe das Rosas, não que ela tenha escrito. Depois do banquete, ela se sentiu meio depressiva e leu o livro, elevando seu humor. Ela ficou com vontade de escrever também e colocou a mão na massa. Como embaraçoso, ela fez em um código que ninguém seria capaz de entender. Enquanto o Duque esconde a cara, ela fala que não é uma fanfic sobre ele nem nada descarado, então não precisa ficar preocupado. O Duque começa a se afastar e ela fala na cara dura que não contou aquilo pra mais ninguém, só falou pra ele, porque o Duque é o tipo dela. Cala a boca, princesa! Ela não tem ninguém pra conversar em Luddit, mas ele não entenderia porque sempre morou ali. Ela não vai forçar ele em mais nada, porém se quiser pode segui-la para conseguir uma muda de roupas secas, e se não quiser ir no seu quarto, vai mandar um atendente para levá-las. O Rayburn só faz uma reverência e sai, e a dama reclama novamente que nunca tem uma brecha, mas ela gosta desse lado frio dele também. Em outro canto do palácio, Angela está pensativa sobre as coisas horríveis que a princesa Roya disse. Ela acaba trombando com o Ray à sua frente. Ele não ia incomodar ela quando a viu, mas questiona por quanto tempo a estudiosa planeja andar por aí preocupada. O que está afligindo afinal? A Angela agarra na mesma hora o capuz do seu príncipe e ordena que o tire porque está encharcado. Ele vai acabar pegando o resfriado. Depois que o casaco é removido, Ray diz que precisa daquilo para esconder o seu rosto e não ser reconhecido em lugares abertos. A estudiosa então cobre ele com seu manto de pesquisadora. Aquilo vai servir por hora. Ela sabe que o Ray não vai responder se ela perguntar como ele ficou todo molhado. Só nesse instante a escritora percebe o quão perto está do seu ídolo e o empurra de forma violenta como costuma fazer quando está envergonhada. Ela pede desculpas e depois questiona porque ele não foi trocar de roupas ainda. Ray explica com o peito dolorido que tem muitos guardas ao redor de seu quarto, o que torna impossível ir pra lá. Como ela não para de reclamar, enquanto tira uma folhinha do seu cabelo, o Duque diz que vai se aquecer no quarto da Angela. E para nossa alegria, ela diz que tudo bem,
Porém, até ela achar onde é o quarto dela, eles vão se perder no caminho. Oh sim, fãs do casal, eles foram pro quarto e colocaram suas roupas para secar perto da lareira. Ray diz que ela vivia reclamando dos ratos na mansão, mas recebeu um bom quarto ali devido ao status de estudiosa. Angela tá fascinada por ele ter tirado a roupa e fala sem pensar muito que aquele quarto foi escolhido pelo próprio príncipe herdeiro. Ray fica confuso com aquela informação e nós ficamos confusos com esse fanservice de peitoral. A Angela pensa que deveria ter fingido nem ter cobertor para ele mostrar mais daquela pele. O Duque começa a falar mal do quarto, claramente enciumado, e diz que o fogo que tá quase queimando as roupas é muito fraco. Ele manda ela se sentar, mas não longe dele como fez, e sim ao seu lado. Uma fã obediente não retruca, né? A Angela até diz que aquilo a faz lembrar da primeira vez que esteve em seu quarto sozinhos. Naquela época ela achava o Ray muito assustador. O Duque pergunta se agora ela vê ele como um fracote, mas não é bem assim. Segundo a escritora, ela se sentiu salvando um gato molhado da chuva, com um corpo gelado e um semblante feroz. Pare. O silêncio reina entre eles e a Angela cora enquanto é encarada pelo Ray Byrne. Ele toca em sua mechinha de antena para tentar arrumá-la e fala que fazia algum tempo que queria falar sobre o passado. Não sobre o dia que estavam sozinhos na mansão, mas sim antes daquilo, quando ele era o príncipe do Império de Ludet e ela era uma escrava. Na infância, quando ele questionou se ela era isso, a Angela negou, falando com suas roupas rasgadas que era a única princesa do Império de Ludet. O garoto já deve ter ouvido falar sobre os gêmeos. E ela fugiu para tomar um pouco de ar sem seus servos verem. Ela ordena que ele a ajude a se esconder e depois vai recompensá-lo com um presente. Na verdade, a Angela estava fugindo do mercador e comprador de escravos naquele momento e implorou a ajuda de Ray Byrne para se esconder. O príncipe entrou na onda, estendendo a sua mão e falando que seguiria as ordens de Sua Alteza. Depois que o perigo passou, Angela agradece ele e pensa que ele é bem bonito. Deve ser de uma família rica. Nem te conto, mini escritora. Reparando no passarinho, ela abre a gaiola de Ray e diz que se vão tomar um ar fresco por ali, deveria soltá-lo. Para surpresa dele, o passarinho não tenta fugir na mão da Angela, que menciona que o bichinho deve estar se sentindo sufocado dentro da gaiola. E ao pendurar o objeto na árvore, vemos que a gaiola do príncipe é o castelo. Alguns dias depois, o Ray retornou à árvore e estava imaginando que dessa vez conseguiria descansar. Mas de ponta cabeça, a Angela aparece entregando frutinhas vermelhas para o menino. Ela estava esperando por dias para dar a recompensa dele pela última ajuda. Ela diz que deveriam alimentar Shuran, o passarinho, com elas, e que foram preparadas pelos seus servos. O Ray sabe que foi ela quem pegou e pensa que não deveria ter salvo ela. Sempre que ele voltava na árvore, era recebido por Angela animadamente, com presentes silvestres ou broncas. Mesmo em dias de chuvas, ela estava ali e dizia que vinha porque gostava de ouvir as histórias do amigo. Ele contava sobre as suas brigas com a Roia, fingindo que ela era um gatinho. Em uma noite, ele estava estressado e foi até a árvore, chocado por encontrar a Angela de novo ali. Ele acha que ela vai rir dele de novo e se pergunta se deveria apenas acabar com a vida dela. Puxando seu casaco, ele manda ela parar de vir ali, mas não estava rindo, e sim chorando. Ela explica que teve dificuldade naquele dia para despistar seus servos, mas se recupera e fala que se soubesse que ele viria, teria pego comida pro Shuran. O príncipe também estava com os olhos marejados de lágrimas, mas a Angela não questionou sobre aquilo. Ele não precisa contar nada que não queira. Ela vai esperar a sua vontade. O príncipezinho revela que naquela noite, pela primeira vez, foi contra o seu pai. Voltando pro presente, a Angela tá corada, afinal o Ray se lembra de tudo mesmo. Ela queria que ele se lembrasse, mas agora está com uma explosão de sentimentos no peito. Ray Byrne diz que sabia que aquelas feridas dela eram de uma fugitiva de comerciante de escravos. Angela diz que ela era uma criança inocente e contou a primeira mentira que pensou e acreditou que tinha enganado ele. Ela se pergunta se ele lembra de tudo devido ao livro que ela escreveu. A escritora soube há alguns anos que uma criança rica pagou pela liberdade dela ao comerciante. Foi ele, né? Era tarde para falar, mas ela está muito agradecida. Porém, pouco tempo depois disso, a imperatriz foi assassinada, e aquele foi o dia que foi expulso do palácio. A Roia tentou impedi-lo, mas ele foi para a árvore de sempre do mesmo jeito, planejando chamar Angela para ir para a mansão com ele. Porém, quando chegou na árvore de Glicínia, ela já tinha ouvido os rumores ruins sobre Ray ser o príncipe. Ela sempre o recebia com um sorriso, mas dessa vez foi diferente. Ela fugiu quando viu. Ray ficou magoado, já que imaginou que pelo menos ela ouviria seu lado da história. Angela se explica,
De qualquer forma, não passava de uma criança escrava que não sabia nada sobre ele. Naquele dia, por algum motivo, tinha muitos comerciantes ao redor da árvore. Nesse segundo, ela entendeu que os homens estavam lá porque ela tinha sido libertada. Eles estavam atrás do príncipe, mas quando ela era criança, achava que ia ser perseguida como sempre e acabou fugindo. Ela apenas estava com medo de que a pessoa legal com quem brincava acabaria descobrindo sua real identidade. Ela pede desculpas escondendo o rosto nas mãos e o Ray acha trivial o motivo dela fugir. Quem liga se ela é uma escrava? Ele não entenderia porque é um príncipe, né? E além disso, ele foi a primeira pessoa que a alcançou em sua vida. Ela murmura que na infância foi o primeiro amigo dela e entre lágrimas diz que Ray foi também a primeira pessoa que a admirou. Não tendo ideia dos seus status, ela não poderia deixar ele ver algo tão vergonhoso como aquele lado dela. O Duque fala que aquela palavra, admirar, é muito comum no vocabulário dela, mas enquanto afaga seu cabelo, diz que não é motivo para ela chorar. A Angela pede desculpas. Não é à toa que ele não gostou de revê-la e fingiu não conhecê-la. A escritora achou que ele tinha simplesmente se esquecido. O Ray apenas pensa que ela teve a audácia de se apresentar a ele como princesa. Ele nunca esqueceria algo tão sem vergonha. Ray conta que anos depois, quando a viu na carruagem, a reconheceu imediatamente. E para o Duque, ela era algo como sua primeira fã. E por isso foi chocante para o jovenzinho também quando ela foi embora. Ele achou ela audaciosa por voltar para a mansão após ter tratado o príncipe daquela forma, mas agora compreendeu que o mal-entendido foi esclarecido. Ray agradece por ela ter ouvido ele e por aquecer seu corpo também. Os dois estão coladinhos e ela continua a chorar e pedir desculpas enquanto o príncipe reclama. Ela pergunta também sobre Shuran e a conversa flui por um tempo. A Angela acabou dormindo no sofá e agora o Rayburn já até colocou suas roupas de volta, pensando nas palavras que ela tinha lhe dito. Ser a primeira pessoa que ela admira. Que absurdo. Concordo, foi a primeira pessoa que ela amou, isso sim. Ele cutuca sua testa e depois acaricia, falando baixinho que Angela esteve sozinha por muito tempo. Algum tempo depois, a escritora acorda com a cara amassada do sofá, sem entender nada. E como vê que as roupas do Ray sumiram, se pergunta se sonhou aquilo tudo. Porém, vendo seu caderninho e a folhinha nele, ela sabe que não foi sua imaginação. Porém, ela se culpa por ter conseguido dormir numa situação caliente daquelas. Ela nunca vai saber o que teria acontecido se permanecesse acordada. Ela vira a cabeça e vislumbra a silhueta de Rayburn, achando que seu príncipe por fim não tinha ido embora ainda. Mas ele tinha. Quem estava ali era Roya, e ela fala que o Ray esteve ali por fim. Agora que a Angela acordou, a autora deveria vir com ela. Xiii, eu acho que ela descobriu. Aquela é a primeira vez que a Roya se dirigiu à escritora de forma informal e aquilo assusta muito. Inclusive o local que ela escolheu para papear é assustador também. Não vai empurrar ela, né? A princesa dá bebida para Angela, mandando ela acompanhá-la. Pelo cheiro, a princesa já andou enchendo a cara. A dama revela que sempre vinha naquele ponto com seu irmão e toda vez que ele voltava para o palácio, a procurava, coisa que não acontece mais. Ele deve ter ficado bravo por ela estar brincando com a vida de um dos seus amigos. A escritora se lembra das palavras de tranquilidade e alívio de Ray, já que viu que ela estava se adaptando bem ali. Como ele pode causar problemas se continuar vagando pelo castelo, vai deixar Roya no comando da situação. Afinal de contas, ele confia na irmã. A Roya fala que viu uma linda roupa floral mais cedo no armário do general chanceler, e a escritora tenta dizer que o gosto de vestimentas dele é bem fofo. Quando que ela cortou o cabelo mesmo? A princesa manda não mudar de assunto, afinal ela poderia ter tirado a vida da escritora naquele segundo. Ela não o fez porque ainda tem uso para ela como escritora. A Angela foi descoberta, mas fala que sua intenção jamais seria de bisbilhotar. A princesa conta que assim como ela ouviu muitos momentos em que membros de sua família tentaram tirar sua vida, seja por venenos ou outras coisas. Eles pensavam que a gêmea de Rayburn seria um obstáculo na família. Eram uns bastardos arrogantes, mas ninguém vai reclamar se ela conseguir recuperar os status dos Expelindo. Ambas miram a paisagem e Roya aponta para uma vila distante. Lá os ratos são frequentes e se prestar atenção pode escutar os gritos engraçados de fúria de quem os encontra. Perto do mercado por ali, realizam um pequeno festival todas as noites de quinta, ficando barulhentos 2 dias sem parar. Rayburn, Frederick e ela, um dia, saíram para ir nesse evento há muitos anos atrás e fizeram um alvoroço no palácio por isso. Na catedral ao lado, os sinos sempre tocam ao amanhecer e o Ray não gostava disso porque anunciava que o dia estava prestes a raiar.
Já Roya amava ouvir o som leve e estrondoso antes de ver o sol nascendo. Se a princesa conseguir trazer sua família de volta ao palácio com honra, verão o sol nascer com orgulho. Quando percebe que está falando bobagens, Roya agarra o rabo de cavalo da Ângela e o taca na cara dela, garantindo que vai lhe dar segurança porque foi ela quem a colocou no castelo. Porém, não pode falar da conversa que teve com o general para ninguém. Ela deve apenas prosseguir, escrevendo como sempre fez, pro príncipe herdeiro e melhorando a imagem dos Espelindo. Ela não a salvou para que ficasse brincando e a partir de agora vai observá-la de perto. Roya pergunta se ela tem alguma dúvida, mas a Ângela simplesmente não consegue questionar o que a princesa queria dizer com tomar o cargo de seu irmão, então se manteve em silêncio. Elas ficaram lá fora por tanto tempo que Ângela adormeceu na sacada. A princesa também não mencionou nada sobre o assunto delicado. De seus respectivos lugares, Frederica e Reburn observam também o nascer do sol. Logo de manhã, para surpresa de seu cadete, o Ruivinho perguntou se ele estava bem e o assustou, mandando ir de volta para o treino. Tadinho, ele tá treinando pra saber o que aconteceria se fizesse essa pergunta pro Frederic e se sente um pouco mais confiante. O cavalheiro olha pro lado e dá de cara com um humano e com a escritora. Provocá-los agora vai ser divertido. Gente, vocês nem imaginam o que eu descobri sobre esse Ruivinho. No próximo vídeo saberemos. Muito obrigada por assistir até aqui e se gostaram deixem um like e compartilhem. E sayonara!